O presidente Lula afirmou ter ligado para o presidente da Câmara, Arthur Lira, depois de ver imagens de brigas, xingamentos entre os deputados e disse ter apelado para Lira conversar com os parlamentares sobre as agressões na casa que, de acordo com ele, promovem um processo de degradação da política. Vou até trazer as aspas aqui do Lula para vocês entenderem o tom. Eu liguei para o presidente da Câmara depois de uma briga que houve na Câmara. Eu sei que houve uns pontapés, uns tapas, uns socos. Tem até algumas imagens aí, né, das confusões recentes. Eu liguei para o Lira e falei, eu acho que é o seguinte, cara. Acho que você precisa conversar com os deputados porque nós estamos promovendo um processo de degradação na função política. Lula também menciona isso para trazer à tona o que ele diz ser uma das melhores relações que ele já teve com o Congresso em todos os mandatos que ele já ocupou. Então ele fala que hoje ele tem essa facilidade e essa proximidade para poder entrar em contato com o Lira, para poder falar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre questões que, na visão dele, precisam ser alinhadas e que esse diálogo flui muito bem. Como é que você vê esse posicionamento do presidente neste caso das confusões que aconteceram recentemente ali no Congresso, Zé? Olha, não é exatamente uma intervenção porque o presidente não determinou nada, né? Mas houve mesmo essa conversa. E quando ele fala sobre isso é porque a situação... ele conversa com os deputados do PT e estão dizendo que estão levando para o plenário aquelas brigas que eram tradicionais lá na base eleitoral, que é normal. Um líder do PT, um dos líderes do PT, Reginaldo Lopes, me disse que ia chegar na rua, que ele passa em São Paulo, petista, não sei o que e tal. Então, assim, isso na rua às vezes é normal, mas isso está indo para o plenário da Câmara e principalmente os plenários das comissões permanentes. E essas pessoas envolvidas nisso aí ganham com isso. Ganham adesão, ganham cliques e ganham dinheiro, que clique hoje é dinheiro, né? Eles ganham dinheiro com isso. E o presidente Arthur Lira está preocupado com isso de verdade. Desde a posse, ele vem tentando evitar isso e não está conseguindo. Nessa conversa com o presidente Lula, foi assim mesmo. Falaram sobre essa preocupação da política se transformar num ringue. Não significa que os dois são aliados. Lá em Alagoas, né, Arthur Lira apoiou o ex-presidente Bolsonaro. Né? E o Renan Calheiros apoiou o Lula. E quem detém a franquia Lula lá é o Calheiros, Renan Calheiros. Agora, nessa relação aí é interessante que coube a Randolfo Rodrigues levar ao presidente Lula o real quadro da política e tem uma frase que disse o seguinte, aceita que dói menos. O que significa isso? Que é o seguinte, olha, nós não temos a maioria, nós não podemos ser os predominantes, mas podemos fazer uma política boa, uma política de acordo, de conversa, e é isso que o presidente Lula adotou e está considerado aí como um bom relacionamento. E é verdade, é a frase, aceita que dói menos. O que você acha, Segré? Eu acho que o presidente não precisa se involucrar nessa questão, é do Poder Legislativo. Está errado a briga dos parlamentares, eles representam o povo e o povo não sai aí agredindo a quem pensa diferente, ou não deveria, pelo menos. Mas não me parece que isso vai alterar em nada as prioridades do governo. Tem muita coisa muito mais importante que o presidente ligar para o presidente da Câmara e pedir que os parlamentares não briguem entre si. PP? Cine, tem um ponto que eu acho problemático no Brasil e no mundo, que é a violência na política. Né? A narrativa política dentro da polarização, ela é muito histérica. E o Lula, que agora se preocupa realmente com o que acontece na Câmara dos Deputados, ele também é uma pessoa que incentiva várias vezes essa narrativa política, esse tensionamento. Quando o Lula se refere a outro campo político como fascista, se refere a outro campo político como autoritário, como antidemocrático, de certa forma, ele está ressoando e criando a narrativa da violência política que agora ele está querendo ser o paladino de um cara pacificador. Eu espero realmente que o Lula se torne essa pessoa e una o Brasil. Eu espero, de todo o coração, que o Lula pare com esses discursos de ódio e abrace a oposição, abrace o Brasil, porque o Lula é o presidente de um lado, é o presidente de todos os brasileiros. E, infelizmente, ele não tem feito esse discurso republicano muitas vezes quando ele se manifesta.
Queria ter um filho assim. Boa. O senhor hoje está boa. magnífico. Mas eu não quero o abraço do presidente. Eu ia falar exatamente isso, Pepe. Eu não tenho quase nada a complementar. Acho que começou com ele essa divisão da sociedade, né? Negros versus brancos, heterossexuais versus homossexuais, mulheres versus homens. Empresários versus trabalhadores. Empresários, trabalhadores, rico versus pobre. Começa ali. E, infelizmente, hoje a gente tem uma polarização extremamente tóxica na sociedade.